Pessoal, bem-vindo à aula 9, se eu não me engano, 9, né? Onde a gente agora vai falar sobre os volumes EBS, tá? Que são os Elastic Block Store. Esses arquivos, esses discos, são discos virtuais que são acrescidos à nossa máquina quando a gente cria ela, né? Então, se você vier aqui em armazenamento na sua máquina, você vai ver que tem um volume aqui, ó, e esse volume é um EBS, tá bom? E ele diz aqui o seguinte, que é interessante, a gente vai ver daqui a pouco. Nome do dispositivo, o tamanho do volume, no caso 8 GB, o estado do volume, né? Diz se ele está associado, ou seja, está em algum local, né, em alguma máquina, ele está. Não é criptografado e aqui informa que se eu encerrar a máquina, ele vai ser excluído junto com a máquina, ok? Muito bem. Eu posso criar um outro disco e colocar aqui para essa máquina ter um segundo disco, né? E a gente conseguir, por exemplo, fazer backup, né? Se caso esse disco aí dê algum tipo de problema, ou corrompa alguma coisa, né? Mas é bom a gente lembrar o seguinte, tá? O EBS ele só funciona na própria região da máquina virtual. Você não pode, por exemplo, se essa máquina aqui, vou botar aqui na rede para a gente ver uma coisa. Se essa máquina aqui ela foi criada na zona de disponibilidade, o SST1B, o meu storage, tá? O meu armazenamento também só pode ser funcional, ele pode ser criado só nessa zona. Tá? Se eu criar numa zona separada, diferente, eu não vou conseguir colocar ele na minha instância, porque ele não trabalha em multizonas, multizonas, multiregiões. Ele trabalha somente na região específica, né, em uma região de cada vez. Tá? Então vamos lá. Como é que eu faço para criar um volume? Vou clicar aqui em Elastic Block Store, clico aqui em volume, ele vai listar os volumes que existem aqui. Eu tenho dois, tem uma aqui da máquina Linux de 8 GB e tem uma aqui da máquina Windows de 30 GB. O que eu vou fazer aqui? Ó, criar volume. Vou dizer qual é o disco que eu quero criar. Tá? Posso usar o de uso geral GP3, que é a atualização do GP2. Vou deixar isso como padrão. Ele me diz o tamanho aqui. A gente só está fazendo uma demonstração, então eu não vou colocar esse tamanho todo. Vou colocar aqui, sei lá, uns 10 GB. Vou deixar o padrão de OPS como 3000. Taxa de transferência megabyte 125. Quanto mais eu aumento isso aqui, mais, né, caro fica, mas isso aqui ele pode ir de 125 megabytes, máximo de 1000, né? E a linha de base é 125. Zona de disponibilidade ele diz que é o SSH1A. E aí eu tenho que colocar ele na USS1B, que é onde está a minha máquina, né? Aqui ele me fala se eu quero criar um snapshot, tá? Eu não vou criar agora, até porque o snapshot vai ser uma aula posterior. Se eu quero criptografar meu disco, eu vou dizer que não, não quero criptografar, e aqui eu vou criar o volume. Clico aqui em atualizar, o volume foi criado, aqui está de 10 GB, só que se você vier aqui nos discos, você vai ver que alguns estão em uso e esse está disponível, mas não está em uso. Para eu adicionar ele a uma máquina, eu marco o disco, clico aqui em ações, tá? E aí eu vou criar aqui, ó, cadê? Associar volume. Associar volume, eu vou colocar aqui, ó, ele está na USS1B, vou clicar aqui e ver que eu tenho uma máquina, demo SSH, que eu posso inserir, tá, esse dispositivo. Nome do dispositivo, eu posso selecionar um nome qualquer, vou colocar aqui dev-sdb, né, e vou clicar em associar o volume. Ok, agora ele está em uso. Vou voltar na minha instância,
Vou clicar aqui em conectar a instância. Vou conectar pela própria AWS aqui na conexão instantânea, na instância, aliás. E aqui dentro eu vou dar uma olhada no que eu tenho de disco, né? Então aqui eu vou dar um ls no barra dev, barra sdb, sdb, e ele tem lá, aparece já o B para mim, ó, tá? Então eu tenho uma unidade agora, sdb, tá? Deixa eu ver se eu consigo sudo e um install fdisk. Você instala o fdisk para mim. Não mate fdisk. Sudo fdisk -a. Se ele vai mostrar. Não tem. Sudo. O fdisk está instalado então. Deixa eu ver aqui quais as opções que tem para a gente listar ele aqui. -L. Ok. Deixa eu ver se agora eu vou. fdisk -L. Tem que botar o sudo na frente. Pronto, resolvido o problema aqui. Então aqui ele vai me dizer, ó, que tem um arquivo aqui, ó, um disco de 10 GB. Tá aqui, ó. Amazon Elastic Block Store. Tá? Tá aqui, tá conectado aqui. Tá bom? Então tá mostrando aqui que eu tenho um disco disponível. Aqui eu tenho um disco de 8 GB que é o que vem na máquina. Ok? Beleza. Então já confirmei que ele está aqui. Só que tem uma coisa, se eu vier aqui na máquina em armazenamento, olha o que acontece, ele diz para mim, lembra ali atrás, ó, excluir encerramento sim, e esse aqui de encerramento não tem essa opção, porque essa opção de sim é colocada quando você cria a máquina virtual lá, quando você cria a instância, né? Você tem a opção de marcar o sim para você excluir o disco junto com a máquina. Já aqui, como o disco foi acoplado separadamente, não tem a opção de sim, né? Ele vai, tipo, você excluir a máquina, não exclui esse disco, tá? Então, isso é um problema, né? Porque você vai ficar com o disco pendurado aí e pode estar gerando custo. Então, o que eu tenho que fazer aqui, né? Eu posso excluir esse disco aqui, tirar ele da minha máquina, vindo aqui em volumes. Vou clicar aqui no meu volume de 10 GB, que é esse aqui. As ações que eu vou dar, eu tenho a opção de forçar desassociação do volume. Tá? Então, vou clicar aqui. Desassociar. Vou desassociar. Se eu vier agora no volume de 10 GB, ele está disponível. Vou marcar ele. Ações. Tá? E aqui eu posso excluir o volume. Então, excluir. Ok, tá aí. Tá? Então, o EBS, né, é o Elastic Block Store. Ele é uma unidade de disco virtual que você pode, geralmente, quando você cria uma máquina virtual, já vem instalado, né, esse disco, e ele pode ser usado para uso, para desempenho da máquina, né, para armazenar sistemas operacionais, etc. Ok? Então, é isso. Até a próxima.